Graças a Deus. Queridos irmãos, que a paz do nosso amado Divino Mestre, Senhor Jesus, seja conosco. Neste momento, nós desejamos suplicar ao Mestre querido que derrame suas graças sobre nós, sobre todos aqueles que estiverem ouvindo essas considerações, essas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No 16º capítulo. Vamos olhar aqui um pouquinho. Aliás, não é nem no 16º, é 26º. 26º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer a nossa prece, a nossa leitura de introdução, para que o nosso ambiente possa receber as graças misericordiosas de Deus, nosso Pai, o nosso amado Senhor do Universo Infinito. Vamos olhar, vamos ler uma página aqui. Pão Nosso. Nós abrimos aleatoriamente e caiu na lição número 88 do Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Cujo título é Correções. Vamos ler o versículo escrito por Paulo, para que nós possamos ler a interpretação segundo Emmanuel. Desculpa. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrija. Quer dizer, todos nós, queridos irmãos, recebemos a divina providência da correção dos nossos defeitos pelo nosso amado Pai. É como disse o nosso Divino Mestre, que anunciou dizendo que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se suportais a correção, como Deus trata como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrige. Paulo, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Como acontece hoje, meus irmãos, nessa pandemia que nós estamos atravessando, muita inconformação. É bem verdade que nós, quando perdemos um ente querido, realmente é doloroso. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo
de desvelado amor atinge o campo do homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. Mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil, a entregar-se e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isola a si mesmo, afastando-se da providência divina, e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Quer dizer, nós fugimos à condição do filho obediente. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em circuito de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Eis aí o recado, meus irmãos, que nós recebemos do alto. Todas as vezes que nós estudamos, que lemos uma página edificante como essa, nós recebemos um recado, porque, de acordo com as nossas imperfeições ainda muito grandes, nós dificilmente aceitamos com paciência, com resignação e humildade as determinações do alto. Precisamos muitas vezes tomar o remédio amargo, difícil de ingerir, mas é esse remédio que vai nos trazer a cura. Então, sendo assim, meus irmãos, vamos aceitar as vicissitudes dessa pandemia que está devastando terrivelmente. Não sejamos renitentes de não cumprir as determinações das autoridades que estudaram bastante, que sabem muito bem o que está acontecendo, procuram nos aconselhar para que nós possamos melhorar. Vamos fazer a nossa prece para fazermos a nossa reflexão. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez permite, Senhor, que a assistência dos seus mensageiros divinos possam nos ajudar nesse momento.
a trazer para nós a indução magnética, a intuição e também a interferência espiritual através da inspiração. Obrigado, Mestre, mais uma vez, por tudo. Permite que nesse momento possamos te rogar por todos os nossos irmãos que se encontram encarnados e desencarnados na face do planeta, principalmente os doentinhos na espiritualidade que se encontram tristes, desalentados, completamente afastados do bom comportamento moral, que é justamente a confiança na bondade de Deus, nosso Pai. E todos aqueles que se encontram em condições de hibernação, ou seja, em coma espiritual, sofrendo pesadelos terríveis por causa dos erros que praticaram no passado. Apiedai-vos dele, Senhor Jesus, por caridade, que todos nós possamos, os doentes de toda a natureza, principalmente os que estão enfermos do coronavírus, de tuberculose, lepra, de câncer, de pênfigo, que é o fogo selvagem, os doentes como diabéticos, os gastropatas, os pulmopatas, os cardiopatas, psicopatas, os esquizofrênicos e os débeis mentais de toda a natureza. Que a tua luz, Mestre amado, possa também consolar os nossos irmãos idosos, os asilos de velhos, as crianças nos orfanatos, os detentos nos presídios e também os alienados mentais nos manicômios. Obrigado, Senhor, que a tua luz se faça para nós. E te pedimos humildemente pelos nossos irmãos que mergulham de cabeça no erro e ficam obsediando seus irmãos. Todos os tipos de obsessão, os obsessores possam ser socorridos pela direitude, a espiritualidade superior, para que eles sejam recolhidos nos hospitais dessa natureza para tratamento desses irmãos. Obrigado. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo e Soberano Senhor do universo infinito. Graças a Deus. Vamos agora ver a nossa lição. Nós estamos no capítulo 26º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o seguinte: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Meus irmãos, esta frase soa aos nossos ouvidos uma verdadeira sinfonia de amor, de uma recomendação amorosa do nosso Mestre amado. Esse capítulo encerra 4 temas, cujos temas nós vamos reflexionar. É o dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Tudo isso, queridos irmãos, é justamente a determinação amorosa do nosso modelo e guia, nosso amado Mestre Jesus.
Vamos agora ler um pouquinho o dom de curar. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios e dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Muito bem. Então nós sabemos que curar, o dom de curar, é justamente uma operação magnética com a possibilidade de eliminar determinadas vibrações que se instalam em nosso organismo físico. E essas doenças muitas vezes provêm, na maioria de nós, nossa condição interna, do nosso perispírito, que acumulou aquela vibração e agora nessa vida material, encarnado, o espírito, digamos, purga, o perispírito purga essa vibração que vai se alojar no mesmo órgão do corpo físico e se transforma numa doença, traz uma série de dificuldades para aquele que sofre isso. Então, Jesus, nosso Mestre querido, quando habitou conosco aqui na matéria, vieram quantidade imensa de mensageiros divinos que o acompanharam. E justamente eles faziam essa condição. Eles acompanhavam aqueles discípulos e utilizavam do fluido animalizado dos médios, que os discípulos eram médios, e também associado ao deles, eles conseguiam remover a doença da lepra ou outra doença comum. Mas ele falou também, ressuscitai os mortos. Como que pode ser isso, queridos irmãos? Vamos analisar. Hoje, cientificamente, nós conhecemos que existe uma doença chamada catalepsia. A pessoa fica em estado cataléptico e com isso ele perde, digamos assim, ele desmaia e perde a condição de vida normal e desmaia, ou seja, essa doença, ela produz justamente quase a paralisação da pulsação do sangue e outros órgãos. Então, o que acontece? Ele não morreu, porque nós sabemos que desencarnar é quando são retirados os laços magnéticos que o perispírito instala no corpo. Elas são que vai crescendo com o desenvolvimento da pessoa, do corpo, eles são ligados intrinsecamente. Então, o que acontece? Todos esses fenômenos que acontecem da paralisação aparente são resolvidos justamente pelo acordar daquele espírito que está nessas condições. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Lázaro, que Jesus realmente reativou todas as funções do seu organismo, mandou que ele levantasse e viesse para fora. Aquilo foi realmente avassalador para o povo, principalmente para os fariseus, que queriam a qualquer custo anular a autoridade do nosso amado Mestre Jesus. Então, o que acontece? Filha de Jairo e outros mais que o Divino Mestre
reanimou. Então, o apóstolo chegava e reanimava com a ordem de Jesus, porque eles eram acompanhados por trabalhadores espirituais, mensageiros divinos, que acompanhavam aquela comissão de trabalhadores do Mestre Jesus. Então, era fácil acordar, porque ele associava o magnetismo animal do médium, que era o discípulo, e com o dele, e mais a ordem, a determinação do Mestre, a pessoa realmente reanimava novamente. Então, é isso que acontecia quando ele disse ressuscitai os mortos, porque na realidade não estava morta aquela pessoa. Então, vamos ler um pouquinho da mensagem do divino mensageiro do Divino Mestre que trouxe para Kardec. Então, o tópico 2 diz o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente haver recebido. Diz Jesus a seus discípulos, com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que ele havia recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Nós sabemos que o Divino Mestre reativou essas faculdades e praticamente desenvolveu naquele momento. Por quê? Em seus discípulos, porque os discípulos já estavam preparados psicologicamente. Eles, digamos assim, eram pessoas boas de coração, e ao aprender a mensagem divina do Mestre, eles melhoravam muito. Então eles tinham condições de receber a graça divina de nosso Pai Supremo e Misericordioso. E assim, Jesus aplicava-lhes a força magnética dele e reativava ainda mais essa faculdade mediúnica. Então, eles saíram para fazer justamente essas curas. Por quê, meus irmãos? Vamos mais longe. Nós sabemos que hoje nós temos recursos médicos, embora precário, mas vai melhorar. Nós temos recursos médicos, científicos, que estudando vacina para combater justamente a pandemia, e também temos as descobertas científicas sobre tuberculose, sobre a lepra, sobre o câncer. Estão lutando heroicamente a nossa querida ciência, os santos da ciência que estão lutando para conseguir realmente o combate desses males. Então, naquele tempo, meus irmãos, há 2020 anos atrás, esse recurso não existia. Médicos eram raríssimos, e esses profissionais da medicina, eles só atendiam justamente a nata da sociedade, os nobres, os que tinham recursos, e assim, o pobre, aquele pobrezinho que para comer era muito difícil arranjar um prato de comida de cada dia, esse então, nem por sonho, ele conseguia de longe ser atendido. Mas Jesus, nosso Mestre querido, que de tudo isso sabia, autorizou a todos os discípulos que fizessem isso em nome dele. Mas por quê, meus irmãos? Porque ele estava vendo, ele estava presenciando a grande pleiade de espíritos trabalhadores angélicos que vieram e desceram para o acompanharem na sua missão divina. E acompanhava o discípulo. Chegava lá, era fácil, né? Associava o fluido animal do médium, que era o discípulo, e com o dele, e a determinação de Deus, com a permissão
do Supremo Senhor do Universo, o doente ficava bom. É isso aí. Então, nós vamos agora reflexionar sobre preces pagas, né? Vamos mais um pouquinho nessa leitura. Esse dom de Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio e nem especulação, nem meio de vida. Preces pagas. Vamos ver o que é isso. Disse Jesus em seguida, ao recomendar que os apóstolos fossem curar os doentes, disse a presença do povo. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram a casa das viúvas. Olha, gente, eles cobravam uma fortuna e abocanhavam a fortuna das pobres viúvas, que confiavam neles, não tinham conhecimento praticamente nenhum daquilo, e eles faziam aquilo. Então diz o seguinte, isso aqui são anotações dos apóstolos Lucas, capítulo 20, versículo 43 e 47, Marcos, capítulo 12, versículo 38 e 40, e Mateus, no capítulo 23, versículo 14. Três dos mensageiros divinos de Jesus, que são os apóstolos hoje, anotaram esses acontecimentos, esses ensinamentos. Vamos ler uma parte aqui da observação do trabalhador que veio para esclarecer Kardec nesse sentido. Então, disse também Jesus, isso já é justamente a fala dos Espíritos: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Isto é, abocanham as fortunas. A prece é um ato de caridade. É um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado, coisa que não, até de pensar é horroroso. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas, ou quase nenhumas? Por aquele que não pode pagar, é falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso, porque então cobrá-las é prevaricação, quer dizer, é corrupção do nosso pensamento, excesso de irresponsabilidade e ganância do dinheiro. Deus não vende os benefícios que concede, claro, como pois é que um que não é sequer distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido de que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine
há um ato de sua clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite, há uma soma em dinheiro. Meu Pai do céu, como é difícil. Realmente difícil de ingerirmos esse ensinamento, porque é muito contrário ao nosso pensamento. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. Coisa impossível. A razão e o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer para a sua justiça, estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que consideram imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as graças do soberano supremo e absoluto do universo? Não. Então nós vemos aqui, meus irmãos, as considerações que os Espíritos trouxeram. Então, a eficácia da prece se encontra justamente no sentimento profundo de amor daquele que ora, mesmo que seja por outra pessoa, daquele que ora com amor, com fervor, com humildade profunda e respeito muito acentuado. Por isso, meus irmãos, todos os dias, procuremos, ao dormirmos, procuremos orar, pedir ao Supremo Senhor do Universo, ao nosso modelo divino, governador espiritual da Terra, nosso amado Mestre Jesus, que nos ajude, que nos dê bom pensamento e bom sentimento no coração. E assim, queridos irmãos, fica a nossa reflexão da tarde de hoje. É muito bom para todos nós que busquemos, na realidade, a graça de Deus, que nos concede todas as coisas que nós mais necessitamos. Nós respiramos, nós ouvimos, nós enxergamos, nós falamos, nós sentimos, nós nos alimentamos, enfim, todas essas condições que temos para desenvolver o nosso progresso espiritual está presente na bondade intrínseca do nosso Pai sobre nós mesmos. Vamos orar, queridos irmãos. Busquemos novamente o profundo respeito, a humildade, a confiança absoluta e a fé no Supremo Senhor do Universo Infinito, nosso amado Pai. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite, amado Senhor, que possamos te dirigir a palavra para te suplicar a bênção da tua luz sobre nosso ambiente, deste momento e todos os momentos que se ouvirem essas reflexões nas casas, nos ambientes familiares, para que possamos absorver profundamente esses ensinamentos
porque é através do esclarecimento da fé raciocinada, que nós conseguimos realmente alcançar o equilíbrio. Que a tua luz, que a tua paz seja conosco. Que os trabalhadores espirituais que aqui nos apoiam, que nos ajudam, que nos inspiram, possam, em todos os momentos que ouvirem essas reflexões, possam também envolver nossos queridos irmãos, para que eles possam absorver, como nós, tudo aquilo que nós conseguimos falar. Obrigado. Que a tua paz, Senhor, seja conosco hoje e sempre. Obrigado, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Graças a Deus.